Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de geografia do primeiro ano, mas para conteúdo, né? Conteúdo da segunda unidade. Vamos lá entender um pouco sobre o clima. E nesse conteúdo aqui, falando sobre clima, referente do nosso livro, capítulo 7, dinâmica climática. Beleza? Vamos lá. Galera, é o seguinte. Primeiro tópico aqui, né, clima e sociedade, o quanto é importante para a espécie humana, né, é, termos essa compreensão e essa noção e termos o conhecimento sobre o clima. É de grande importância. A relação do homem com a natureza foi e ter um maior entendimento sobre ela foi de grande importância para que as sociedades humanas fossem se estabelecendo em diversas regiões, né, do planeta, com diversas condições climáticas, com fenômenos atmosféricos de grande impacto e por aí vai. Né, conseguiu entender, sobreviver, conseguiu a submeter as dinâmicas climáticas da natureza e por aí vai. Hoje, a previsão meteorológica e os monitoramentos desse fenômeno pode evitar catástrofes, né, provocadas por essas manifestações naturais, da qual onde o homem se estabelece em determinada região. Né? É... Então, hoje, a intervenção humana, o resultado dela, através das tecnologias, é um maior entendimento sobre o clima, né? Uma maior compreensão do que o clima. Hoje, com a meteorologia, tem uma certa precisão acerca dos fenômenos climáticos. Né? No entanto, é preciso lembrar que toda intervenção humana na natureza requer cuidados. As diversas técnicas desenvolvidas pelo ser humano para enfrentar situações climáticas adversas podem causar problemas ambientais não menos adversos. A irrigação, por exemplo, pode provocar a salinização do solo e a alteração dos padrões de vazão dos rios e também prejudicar o solo, né, em abundância. Algumas atividades humanas têm estreita relação com o clima, como a agropecuária, a agropecuária, que é bastante forte isso, né, a relação com o clima. São muitos os exemplos. A indústria hoje, né, vale lembrar que precisa muito da água também. São muitos exemplos. Diversas espécies de plantas cultiváveis adaptam-se a mais adapta-se mais a determinado tipo de clima do que outro. A produtividade de uma cultura pode aumentar ou diminuir de acordo com as condições do tempo. Por isso é de grande importância o homem compreender as condições climáticas. Né? A semeadura, a colheita estão ligadas às estações do ano. Secas ou chuvas prolongadas podem ocasionar a perda parcial ou total das lavouras. A produtividade na pecuária extensiva depende da regularidade das chuvas. Né? Então, hoje, hoje a importância dessa dinâmica climática, a importância de compreender a dinâmica climática para o ser humano é uma questão também de sobrevivência. Né? Então, mas graças às tecnologias, hoje, tanto do campo da meteorologia, da agricultura e por aí vai, da agropecuária e por aí vai, conseguimos hoje termos uma relação com a natureza, uma relação com a natureza, lógico ainda bastante desastrosa por parte dos humanos, mas conseguimos ser bastante produtivos. Né? No entanto, ao longo do tempo, o desenvolvimento tecnológico minimizou a interferência dos aspectos naturais, como o clima, nas atividades humanas. Obviamente, hoje mudou isso. Hoje nós não estamos tão dependentes como era em outros momentos, quando nós não tínhamos tanta tecnologia. Um exemplo é a adaptação, né, da espécie originárias do clima frio em regiões de clima mais quentes. Hoje é possível isso, ou regiões secas. Possível com o uso de diferentes técnicas, como a irrigação do solo, a manipulação genética de sementes, fazendo com que a planta que é de clima frio possa sobreviver a climas mais quentes, ou o contrário, através de manipulação genética, através de toda uma infraestrutura que permita esse tipo de plantio. Por exemplo, quem imaginaria, né, quem imaginaria que poderia ocorrer
plantio de uva e de morango na Bahia, né, ali na região do Vale do São Francisco. Quem poderia imaginar na região? Quem poderia imaginar? E isso é graças à tecnologia, né, graças à manipulação genética, aos recursos e às infraestruturas necessárias para se adequar ao clima e solo. Vamos lá. O clima interfere na dinâmica da Terra quando pensamos, por exemplo, na distribuição geográfica da fauna e da flora. Nos processos de formação das dunas, na distribuição das águas doces, no índice de evaporação dos rios, lagos e oceanos, na chamada evapotranspiração, enfim, em diversos fenômenos e processos da superfície da atmosfera terrestre. Disso decorre a atenção de que os governos e a sociedade civil de todos os países devem dar aos processos provocados pela ação humana que interferem na dinâmica do clima, como poluição do ar. Né? A intensificação do efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, a derrubada das florestas, entre outros elementos, atrelado à chamada poluição do ar. Vamos lá, previsão do tempo. Né? No campo da meteorologia, é a ciência que estuda fenômenos atmosféricos por meio do levantamento de dados e dos diversos registros sobre a condição atmosférica. Então, a meteorologia é a ciência que estuda fenômenos atmosféricos por meio do levantamento de dados de diversos registros sobre condições da atmosfera. Tá bom? O trabalho é um trabalho de previsão, né, de tempo. Não é simples, visto que a atmosfera ela é bastante complexa e instável, ela não é estática, ela está em constante movimentação, essa atmosfera. A pressão do ar, por exemplo, é um elemento determinante das condições atmosféricas, muito determinante. Né? Os centros de previsão do tempo recebem informações sobre chuva, vento, temperatura, pressão, umidade de diversas fontes e de vários locais do mundo. Quem faz esse papel é a OMM, que é a chamada Organização de Meteorologia Mundial, e no Brasil é o Centro de Previsão de Tempos e Estudos, que é vinculado ao INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Brasil tem bons equipamentos, ainda bem, supercomputadores que auxiliam e intensifica toda a pesquisa e todos os estudos e todas as análises acerca da atmosfera terrestre do nosso território. O serviço meteorológico exige grandes investimentos, né? Pois são necessários diversos equipamentos tecnológicos e de medição, com supercomputadores, satélites, entre outros. Contudo, os gastos justificam-se em virtude dos inúmeros benefícios que é ter um sistema de metodologia eficaz, né? Porque proporciona diversos fatores, proporciona diversos setores da sociedade: agricultura, aviação, navegação, pesca, construção de represa, de estradas, arquitetura urbana, turismo, planejamento de lazer e por aí vai. A agricultura, por exemplo, pode ter ganhos de produtividade se as previsões do tempo forem feitas de forma diária, com antecedência, fazendo com que os agricultores se planejem adequadamente ao seu processo do plantio. Então, a metodologia hoje, para qualquer sociedade hoje, é de tamanha importância, de grande importância. Né? Vamos lá, dinâmica climática. Geralmente nós utilizamos, né, vemos nos noticiários, por exemplo, tempo bom, com nubosidade, temperatura ligeiramente declínio, vemos isso com frequência. Será que temos entendimento sobre isso? Nessa acepção, o tempo é um estado momentâneo da atmosfera em certo local, né, nessa acepção de tempo. Né. Para determinar a condição do tempo, é preciso considerar os elementos climáticos ou fenômenos atmosféricos, né, temperatura e pressão do ar, vento, umidade, precipitação, que é com chuvas ou granizo ou neve, geadas e etc. Com esses fenômenos variam com frequência, a mesma variação ocorre com o tempo e o que muda com o tempo. A expressão tempo bom, que a gente expressa no cotidiano, ela é relativa, porque vai depender de cada indivíduo, o que ele acha sobre o tempo. Né? Para um turista que está em uma cidade litorânea, o tempo bom é um tempo ensolarado. Mas para um agricultor
que está preocupado com as escassez, o tempo bom é chuva, né? Então, a compreensão do tempo bom ou tempo ruim no cotidiano, ela tem uma expressão relativa. O clima, o clima é o quê? O clima é a variação das condições de tempo no decorrer do ano em determinada região, definidas após um longo período de análise, né? Na definição do geógrafo francês Maximilien Sorre, clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo em um determinado local da superfície terrestre. Por meio desse longo período de análise, pode-se identificar, pode-se identificar os padrões que ocorrem ao longo do ano, do período de chuva e de sua quantidade, o índice pluviométrico, e do período de estiagem, de variação de temperatura e de relação entre esses elementos do clima. O clima é nesse sentido. Vamos entender um pouco dos elementos do clima, né? Os elementos do clima são atributos basicamente que definem os tipos de clima de determinada região. O que é estruturado o clima? Precisa saber de temperatura, umidade e pressão atmosférica. Temperatura, umidade e pressão atmosférica. Geralmente, como é que é medida? A partir dos graus Celsius, um determinado clima. Registra calor da atmosfera de um lugar cuja a variação depende de sua localização e de circulação atmosférica. A umidade é o volume de vapor da água presente na atmosfera em determinado instante e pode ser expressado em valores absolutos ou relativos. Olha lá, a umidade absoluta do ar é a quantidade de valor de água contida no ar e a umidade relativa do ar é obtida através da relação entre umidade absoluta e o ponto de saturação, tá bom? E a pressão atmosférica é a força, é a pressão, é provocada pelo peso do vento sobre determinada superfície, cujo valor é expresso em milibares. O ar, pessoal, ele se desloca de áreas de alta pressão para procurar espaço disponível em áreas de baixa pressão. As diferenças de pressão atmosférica determinam também a circulação do ar em grandes blocos, com milhares de quilômetros quadrados de extensão, que é chamadas massas de ar. Elas apresentam relativa homogeneidade quanto à temperatura e à umidade. Esse tema vamos entender com mais profundidade no próximo capítulo. Vamos dar continuidade aí aos fatores do clima. Né? Quais são os fatores que estabelece também o clima, né? Fatores climáticos, por sua vez, é o que? Influencia, basicamente, galera, a dinâmica dos elementos do clima, que é a altitude, a latitude, as correntes marinhas, a proximidade ou distância em relação ao mar, né? Chamada de maretilidade ou continentalidade, e a configuração do relevo e massas de ar. Esses são chamados fatores climáticos. Esses são os locais onde exercem os comportamentos climáticos, né? A dinâmica climática. Vamos entender o clima na altitude. Né? A radiação solar é pouco absorvida pela atmosfera até atingir a superfície. Parte será absorvida pela vegetação, pelo solo, pela água e pelas construções humanas. Outra parte é refletida ou irradiada. Essa energia irradiada é absorvida pela atmosfera e transformada em calor. O vapor de água, o gás carbônico e outros gases têm a propriedade de aquecer e convencer o ar aquecido, funcionando como uma estufa natural do planeta. Portanto, a atmosfera é aquecida pela radiação. À medida que a altitude aumenta, o ar se torna mais rarefeito. Então, o clima ele é mais ameno. Com isso, a pressão atmosférica vai diminuindo, bem como a sua capacidade de conservação de calor. Por isso que locais mais altos são mais frios. Portanto, a temperatura também varia em razão à inversão da altitude, ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Vamos entender agora a latitude. As baixas latitudes estão nas regiões com temperaturas mais elevadas do globo e amplitudes térmicas menores, pois recebe uma maior intensidade de radiação solar nos campos de latitudes. Né? Essas regiões que fazem parte da zona tropical, localizada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Nas altas latitudes, tornam-se as regiões do planeta com temperaturas mais baixas, com as menores intensidades de luz e calor do Sol.
Tem as disposições do relevo, para compreender também essa dinâmica climática. Além da altitude, o relevo influencia nos padrões climáticos, né? No sentido de que planalto, planície e cadeias montanhosas. Por exemplo, cadeias montanhosas e outras formas de relevo podem também facilmente facilitar ou dificultar a circulação de ventos e, portanto, troca de calor e umidade na região, da qual já falamos sobre o campo, por exemplo, das altitudes, né? Como é presente com maior firmeza nas cadeias montanhosas. Por exemplo, as disposições de Cordilheira de Andes e vastas extensões de terras baixas no centro da América do Sul, por exemplo, permite a entrada de massas de ar polares provenientes do sul para o norte do subcontinente do sul, do subcontinente sul-americano. E no sentido inverso, o deslocamento de massa equatorial para o sul. Entendendo um pouco quantas latitudes são superiores e dos dados dos trópicos em ambos os hemisférios, temos as seguintes situações. Por exemplo, no hemisfério sul, as vertentes voltadas para o norte são mais aquecidas que as voltadas para o sul. E o hemisfério norte ocorre o contrário. Nas referidas latitudes, as vertentes direcionadas ao sul recebem mais calor. As correntes marítimas. As correntes marítimas quentes, ela pode elevar a temperatura e a umidade em uma área litorânea de alta latitude. Em costas litorâneas de alta latitude, com a corrente marítima mais quente, a temperatura fica mais quente. E aí, por exemplo, o aquecimento da costa do Atlântico Europeu e a umidade das ilhas britânicas resulta na ação de correntes do Golfo Pérsico. É resultante de correntes do Golfo Pérsico, que se origina nas áreas mais quentes das Antilhas. As correntes frias podem provocar queda na temperatura das regiões costeiras ou, em alguns casos, contribuir para a formação de clima semiárido ou árido. Aqui vai falando um pouco, né, de algumas correntes oceânicas frias e na formação e o resultado, né, correntes oceânicas frias na formação de desertos na América do Sul e na África. As correntes frias podem provocar queda na temperatura das regiões costeiras ou, em alguns casos, contribuir para a formação de climas semiáridos ou áridos, como é o caso que acontece no Chile, na Argentina e na Namíbia, que é na África. O fenômeno semelhante que ocorre na costa atlântica sul-americana, com o sul da Argentina, onde se localiza o extenso deserto frio da Patagônia. O movimento corrente de fria nas Malvinas também. As correntes de ar frio e as correntes de ar quente. As correntes de ar frio estabelecendo em determinadas regiões e as correntes de ar quente. Essa é a primeira parte que eu concluo, né? Aí a segunda parte eu inicio aqui com a localização em relação ao mar. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.